embora a história nunca se repita da mesma forma, mas talvez seja interessante saber que há determinadas matrizes do ser humano e do devir e do passado que é sempre parecido um com o outro e, portanto, pode nos iluminar de uma certa forma. Em primeiro lugar, do que é que fugiam os refugiados? Como sabem, a partir de 1933, na Alemanha nazi, eleito, chegou ao poder, em janeiro de 1933, Adolf Hitler. Em primeiro lugar, ele eliminou os seus adversários políticos, a começar pelos comunistas, depois os sociais-democratas, os liberais, até que começou também a perseguir os judeus. Sendo que esta perseguição aos judeus já estava no objetivo do Partido Nacional Socialista e nos objetivos da elite nazi e de Adolf Hitler. Basta ler o Mein Kampf, o que ele dizia já nos anos 20 sobre como é que iria resolver o problema dos judeus. Esta coisa do resolver é muito complicada, eu falarei depois. Portanto, perseguição. E isto mostra logo que havia refugiados políticos, pessoas que tiveram que se exilar, fugindo rapidamente a partir de 1933, porque senão o local para onde eram encarcerados eram os campos de concentração, logo criados também em 1933, e a partir de abril de 1933 começam também as discriminações relativamente aos judeus. Penso que a questão judaica é aqui central nisto tudo e vão ver como, aliás, 90% dos refugiados que chegaram a Portugal eram judeus, aliás, porque qual era o refugiado político que em princípio viria para Portugal? Isto era uma ditadura e o refugiado político em princípio saberia disso. Muitos refugiados judeus já não sabiam tanto isso e, portanto, a ideia era fugirem o mais depressa, o mais longe da Alemanha nazi, mas continuando na Europa. Isto foi muito importante. Portugal como um país europeu. A partir de 1935, muito rapidamente, são as leis de Nuremberg que definem o que é um judeu e a partir de quando é que se é judeu, quantos avós judeus tinham que ter, quantos pais judeus tinham que ter para serem considerados judeus e para não terem um único estatuto naquela nova Alemanha da comunidade nacional, como dizia o Adolf Hitler. Ou seja, a partir de determinada altura, os judeus tinham um estatuto diferente dos outros alemães, os alemães puros. Mas isto não para aqui. 1938, eu tenho que dar um grande salto de anos, porque é talvez o ano crucial e que também nos permite ver o ano mais parecido com o que estamos a assistir agora no ano de 2015, na Europa. É o ano de 1938. É um ano terrível, 1938. Na Alemanha, a Alemanha começa por anexar a Áustria, através do Anschluss, anexar ou convidar a Áustria. E houve muita gente, como se sabe, austríacos, mas isso aí eu não vou entrar, que aplaudiram esta entrada na Alemanha. Foi o ano também da crise dos Sudetas, na Checoslováquia. Foi o ano da Noite de Cristal, sobretudo em novembro de 1938. Mas a partir da anexação da Áustria, nós podemos dizer que se juntaram aos refugiados políticos e judeus da Alemanha nazi os refugiados austríacos, a partir da anexação da Áustria, os checos, os polacos, por outras razões, que eu não posso aqui esmiuçar muito, e, evidentemente, também os italianos. Como sabem, havia um regime fascista, verdadeiramente fascista na Itália desde 1922 e a partir de 1938 também o fascismo italiano instituiu leis racistas contra os judeus. Portanto, também começaram a fugir judeus e a terem que fugir judeus. O que é que aconteceu à volta? Portanto, estas pessoas andavam à procura de países democráticos na altura. A França, a Suíça, não tanto a Escandinávia, porque era um pouco mais longe, a Bélgica, o Luxemburgo, enfim, aqueles países à volta.
deixando um bocadinho de lado a Península Ibérica por razões evidentes de ditadura. E porque sabiam que havia uma proximidade, embora também houvesse diferenças, entre os regimes de Espanha e de Portugal e o regime nacional-socialista e o fascismo italiano. Mas isso também já vou abordar aí. O que é que acontece na Suíça? Só para dar alguns exemplos. A Suíça era um país pequeno, muito próximo da Alemanha, com fronteiras com a Alemanha, e começou a receber judeus alemães, judeus austríacos, que fugiram para a Suíça. Entretanto, a Suíça também era um país de turismo e tinha lá muitos alemães turistas. Então, houve um senhor que era o chefe da polícia suíça, o senhor Rothmund, que teve a brilhante ideia de sugerir aos alemães, aos nazis, para colocarem um J nos passaportes dos judeus alemães e austríacos para os diferenciarem dos turistas que iam fazer ski ou que iam tomar banho no verão nos lagos suíços. Isto é muito importante porque muita gente pensa que esta ideia do J é nazi. Não, foi uma ideia até sugerida pelos suíços e aceita, evidentemente, pelos nazis. Nazis esses que já tinham passaportes especiais para dar aos refugiados judeus e também a políticos, mas sobretudo os judeus, mas que dizia, antes do J, só isto: esta imigrante, e aqui é muito importante, vou só falar brevemente dessa questão, este imigrante não pode voltar ao seu país de origem. Ou seja, deixava claro que estes imigrantes saíam da Alemanha nazi ou dos territórios alemães, mas não poderiam voltar, ou seja, se socorressem de outro país, ficariam nesse país. Isto é muito importante porque tudo isto está a ser falado atualmente. A nível da xenofobia, a nível do que se diz, não temos aqui espaço, temos os nossos pobres, temos os nossos sem-abrigo, enfim, uma série de argumentos. Depois havia um país muito importante, que era a França, evidentemente, por volta de 1938 tinha já 40 mil refugiados só da Alemanha nazi. A Inglaterra, a velha Albion, que também, desde logo, fechou as suas fronteiras, muito preocupado sobretudo com, inicialmente, os médicos que poderiam ir, médicos judeus que poderiam ir para a Inglaterra e entrariam em concorrência com os médicos ingleses, e os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América eu até gostaria de falar um pouco mais, mas não tenho aqui tempo, mas é muito importante a atitude dos Estados Unidos da América. Reparem como, neste momento, já há uma atitude dos Estados Unidos da América dizendo que vai receber X. O que é que acontece com os Estados Unidos? Há muitos historiadores, ou mesmo lugar comum, de dizer que os Estados Unidos fecharam as fronteiras para os refugiados judeus. A história não é bem assim. Ou seja, havia antissemitismo nos Estados Unidos, havia uma atitude isolacionista, mas a partir do momento em que Roosevelt ganha as eleições, de facto, há ali uma alteração. E, ao longo do tempo, à medida que o número de refugiados aumentava, também vai evoluindo a posição dos Estados Unidos. É certo que a partir de 38, e 38 também é muito importante, porque houve uma célebre conferência na cidade termal francesa de Evian, justamente que reuniu todos estes países à volta, e da América Latina e os Estados Unidos, a convite do próprio Roosevelt, para lidar com o que se chamava na altura com a inundação dos refugiados nestes países. Curiosamente, Portugal não foi convidado para esta reunião, mas também se fosse convidado também não aceitava. Depois já posso falar por isso, porque mais tarde é convidado, em 1944 já, para participar numa organização, já na altura em que se sabia que os aliados iam ganhar a guerra, uma organização de refugiados, e Portugal orgulhosamente só disse que não, porque através dessas organizações internacionais o que entravam era sobretudo os comunistas. Mas isso é outra história. Depois, esta conferência de Evian não deu em nada, praticamente. Não posso aqui falar muito, mas praticamente a China
deu algumas possibilidades de entrada de refugiados. Alguns judeus, por essa via, foram para Xangai, a República Dominicana também, Cuba, mas exigia dinheiro, o Canadá só exigia refugiados ricos, ou seja, exigia que tivessem posses, a Inglaterra tinham que, os médicos podiam entrar, podiam inclusive continuar a estudar em Inglaterra desde que fossem eles a pagar, mas depois não podiam trabalhar como médicos, e por aí fora. A Dinamarca, a Holanda, o Luxemburgo e a Bélgica instituíram vistos e impuseram esses países unicamente como países de trânsito. Isto é muito importante porque a Suécia e depois os países neutrais, quando a guerra começa, a Suécia, a Espanha, a Suíça, depois ainda há a Turquia também, como sabem, introduzem todos eles um sistema de vistos. Portanto, Portugal, se formos analisar cada país per si, nós podemos dizer que aquele país era xenófobo, não permitiu a entrada. O que acontece é que todos estes países europeus, pura e simplesmente, fecharam as portas a partir da Conferência de Avião. E depois, com a guerra, e quanto mais refugiados havia, mais as portas se fechavam. Portugal, um regime ditatorial, acabou por seguir o exemplo destes países. Fez exatamente a mesma coisa que a Suécia, instituindo, a partir de outubro de 1938, uma célebre circular, a circular número 10, enviada para os embaixadores e diplomatas e cônsules portugueses, dizendo que a partir desse momento os judeus, alemães, austríacos e polacos só poderiam entrar em Portugal através de um visto que seria concedido pelos consulados portugueses. Um visto de 30 dias, era um visto de turismo, que poderia eventualmente depois ser prorrogado se esse refugiado já estivesse em Portugal. Isto parece uma atitude, e é, objetivamente, uma atitude antissemita, mas todos os outros países fizeram exatamente a mesma coisa, por uma razão muito simples. É que esses refugiados que não podiam voltar ao país do destino, quem eram? Eram justamente os refugiados. E a partir de 1938, então, se o J estava nos passaportes, eram completamente visíveis e todos esses países socorreram-se dessa lei.